Fala pessoal, voltando às nossas conversas direto aqui do VTEX Day 2025 e agora uma convidada super especial, Dani Valadão, Country Manager da Pandora. Um prazer ter você aqui com a gente e o Thiago também que vai me ajudar aqui nessa conversa bacana junto com a Dani. Bem-vinda, Dani. Obrigada, gente. Obrigada, Thiago. Obrigada, Gustavo. Um prazer estar aqui com vocês, batendo esse papo hoje. Boa. A Dani acabou de sair de um painel falando de experiência e jornada Omnichannel. Acho que tem muita coisa interessante aqui para a gente trocar um pouquinho. Conta primeiro um contexto de Pandora, como que vocês estão no Brasil, uma marca internacional super importante. Como que está essa relação aqui no Brasil, estratégias? Dá um overview para a gente. Bom, a Pandora é uma joalheria internacional, então a gente é uma multinacional, somos a maior joalheria do mundo e a gente está presente no Brasil desde 2009, então a gente já tem um tempo grande aí de estrada aqui no Brasil. Atualmente a gente tem 160 operações, a gente está mais focado em operações próprias, mas a gente trabalha também com franqueados, além do nosso site, então a gente tem a nossa venda online, a gente também tem um canal multimarcas, onde a gente tem mais ou menos 200 clientes espalhados aí pelo Brasil. Então a gente tem algumas joalherias que são distribuidores oficiais da Pandora, e aí com isso a gente consegue garantir que a gente tem uma presença literalmente nacional. Boa, e é um desafio super grande, né? Um segmento que a cliente demanda muito, tem muito estímulo por todos os lugares, né? Como que você tem olhado para tentar unificar um pouco mais essa experiência dessa cliente, Omnichannel, né? Comprando no online, depois indo num quiosque de vocês, indo numa loja de vocês, tem a multimarca. Como que você está vendo essa integração desses canais para a cliente conseguir comprar do melhor momento dela? Gustavo, eu acabei de falar isso no painel que eu saí. A gente hoje enxerga a experiência unificada como uma compra que a cliente faz em todos os pontos de contato com a marca. E às vezes nem é uma compra, né? Mas é um contato com a marca em todos esses canais de uma maneira única e sem fricção. Então a gente está falando da loja física, obviamente, que é o nosso ponto-chave de contato com a cliente. A gente está falando do site, a gente está falando do canal multimarca, a gente está falando do atendimento por WhatsApp, a gente está falando das mídias sociais, a gente está falando das influencers que hoje fazem parte do nosso plano de comunicação. Então, todos esses locais, todos esses pontos, eles precisam conversar. E o que une muito é o que é o DNA da marca, que é a emoção. A gente fala que o nosso propósito de existir é dar voz ao amor das pessoas, a gente dá vida ao amor das pessoas. Então, quando a gente leva esse propósito para todos esses canais, para todos esses pontos de contato, a gente consegue fazer com que a cliente sinta que aonde ela está, a história dela está sendo escutada e está sendo contada. Nossa, super legal. E Thiago, no tema dessa jornada, a gente tem trabalhado vários pontos dentro da CRM Bônus para fazer com que essas marcas consigam realmente atrair mais clientes, fidelizar. O que você tem visto hoje de inovação no tema da fidelização? A gente tem olhado muito, né, para a expansão do giftback como gatilho inteligente. Conta para o pessoal um pouquinho como que a gente está impactando durante a jornada da consumidora nesse tema aí de facilitar a interação e a fidelização da consumidora. Ótimo, Gus. Bem-vinda de novo, Dani. Queria fazer um parênteses e dizer que esse podcast, esse capítulo é especial, porque é o primeiro que nós estamos fazendo com um cliente, com ainda não cliente. Então ele é totalmente livre de viés, pessoal. Exato. Pandora é uma das marcas que ainda, atenção no ainda... Exatamente. Não ainda não é cliente da CRM Bônus. Mas eu me conectei com a Dani no LinkedIn, ela produz um conteúdo maravilhoso sobre gestão, sobre varejo, sobre work-life balance, e é por isso que a gente está aqui, além de conhecer tudo de varejo. Ótima pergunta, Gus. Eu acho que depois de engajamento, a palavra que eu mais tenho dito no meu dia é jornada, né? Eu acho que o varejo cada vez mais maduro quanto a entendimento do comprador e uso das ferramentas CRM tem se atentado a ser interessante antes de ser interessado, parafraseando aqui nosso amigo Alfredo, e está no dia a dia do vendedor, no dia a dia do comprador, na verdade. A gente ciente disso, dessas necessidades e tentando entregar experiências cada vez mais personalizadas, tem utilizado, pensando em inovação, IA como copilot de quase todos os nossos produtos. Tudo que a gente tem inovado no CRM Bônus, criado de novo, tem em algum momento da jornada IA como meio. Nunca como fim, mas como meio que permite entregas mais consistentes, mais personalizadas e que no final do dia levam eficiência operacional de verdade para o varejo. Um gatilho inteligente, eu acho que um produto que você co-criou ali junto com a gente é uma prova disso, né? Entendendo o comprador
E o momento da jornada de relacionamento com a marca, a gente consegue personalizar incentivos para o on, para o off, omnichannel, totalmente integrados, independente do canal, ou não, caso não seja a estratégia da marca, para conectar com o comprador na hora certa, com o estímulo correto, aumentando lifetime value. Isso foi uma preocupação que a gente olhou muito, Dani. Imagina, né, a diferença de você, a Dani compra lá na Pandora 20 vezes no ano, todo lançamento está lá fazendo uma compra, mas por algum momento parou de comprar, né? A forma de eu reativar a Dani é muito diferente de uma compradora que fez uma primeira compra de um Berlock, algo que ela, né, faz 12 meses que ela não compra. Então, a gente tem cuidado muito de entender a diferença da Dani para a Amanda, que é essa cliente de primeira compra, e como e o que mexer, né, de estímulo para ela voltar a comprar. Então, acho que isso é um super desafio, né, no varejo. Super. E eu acabei de falar isso também no painel, que eles me perguntaram para onde eu acho que está caminhando a experiência unificada do cliente. E eu falei exatamente sobre 2 pontos que eu acredito muito. E eles são, ao mesmo tempo, contraditórios, mas, ao mesmo tempo, eles fazem muito sentido. O primeiro é a questão da personalização. Então, eu acho que a gente está acostumado cada vez mais, nós como consumidores, nossos clientes, o cliente de vocês, o cliente do cliente de vocês, a ter muito mais informação, a ter muito mais dados nas mãos. A cliente, ela já chega sabendo o que ela quer. Eu acho que a gente tem um papel como marca, como gestor, de antecipar essas necessidades do cliente através da personalização. Então, isso que você falou. Quem eu sou como consumidor é diferente de quem o Thiago é como consumidor. E conseguir identificar essas nuances e conseguir entregar para mim um produto, uma oferta que faça sentido para mim e uma que faça sentido para ele, eu acho que é o que vai diferenciar muito as marcas no futuro. Ao mesmo tempo, eu acredito muito nas comunidades. Eu acho que ao mesmo tempo que a gente quer ser identificado como clientes únicos, a gente também quer fazer parte de um grupo que divide os mesmos valores, os mesmos gostos, os mesmos hábitos. Então, olhando um pouco para o futuro, eu acho que as marcas elas precisam se adaptar ao ponto de saber quem é cada um dos seus clientes e como identificar essa necessidade, se antecipar essa necessidade, ao mesmo tempo que você consegue unir hábitos e gostos e valores e você traduz isso em forma de comunidade. Para mim, comunidade é um dos temas que eu mais gostei de ver na NRF esse ano. NRF foi um evento que se falou muito nesse ano, menos sobre tecnologia, muito mais sobre cultura, comunidade. Para mim, acho que a gente tem cases incríveis no Brasil. O Track and Field acho que faz um trabalho super bacana de conseguir, né, no aplicativo deles, né, criar as corridas, né, levar as pessoas para viverem experiências em grupo que elas talvez não teriam, né, se não tivesse essa marca Track and Field aglutinando e somando ali. Teve um case super legal da Gymshark também nos Estados Unidos fazendo corridas, ao invés de ser a Track and Field acaba sendo corridas maiores, né? A Gymshark, ela é também uma marca de vestuário nos Estados Unidos, mas ela cria corridas no domingo para 20 pessoas da loja, tipo da Oscar Freire, entendeu? Então, ao invés de fazer uma super corrida que às vezes distancia, ela vai e trabalha localmente, cada loja, a sua comunidade, e que eu achei super legal. Acho que comunidade é um tema muito forte e a gente tem muito a trabalhar no Brasil. O brasileiro é muito humano, mas tem um desafio, né? E aí a tecnologia, ela vem para suportar isso, né? A tecnologia, ela entra para suportar a identificação do indivíduo e a identificação desses grupos que têm um interesse em comum, né? Total. A gente tem outros cases legais, inclusive com o uso da nossa solução, que tem a comunidade como centro na entrega de experiências que acabam sendo personalizadas para aquele nicho que está Exatamente. Contextualizado na comunidade. De uma forma geral, o ser humano ele tem a necessidade de pertencimento, ao mesmo tempo que ele quer ser encarado como um indivíduo único, como um CPF único. É muito louco, é um desafio para as marcas, mas eu acho que joalherias de uma forma geral e a Pandora, líder global, consegue porque mexe com uma paixão, é uma compra, uma relação de consumo que extrapola ali o racional, e eu acho que isso tem muito a ver com o senso de pertencimento. A gente trabalha bastante com marca internacional, né? A gente tem L'Occitane, Adidas, enfim, grandes marcas globais que têm as suas operações bastante relevantes no Brasil. A gente sente que no começo é difícil adaptar, né? Tropicalizar
né, as ferramentas, às vezes processos, né, que muitas vezes nos Estados Unidos às vezes funcionam, na Europa funciona e a gente precisa reacomodar aqui. Qual que você tem visto assim, o principal desafio, né, de trazer a Pandora para o Brasil? Eu sei que está desde, né, 2009, você comentou, né, a marca operando aqui, mas aonde que você está vendo talvez o maior desafio e onde você está vendo o crescimento? Às vezes do Brasil ser a referência bacana, né, para uma marca global. Tipo, nossa, a gente tem um case no Brasil que está bombando e talvez o mundo possa aprender com a gente, né? Eu acho que acontece muito as duas coisas. Eu costumo falar que quando a gente faz parte de um grupo global, a gente tem um time que fica normalmente na matriz, que ele é muito conhecedor da marca. Ele tem o DNA da marca muito vivo no dia a dia de trabalho. E a gente, quando está no país, está no time local, a gente é muito conhecedor do nosso cliente, do nosso consumidor, da nossa cultura, da nossa burocracia, dos nossos impostos. Então, a gente tem que estar muito alinhado e em conversa muito constante, o local e o global, para que a gente consiga garantir que a essência da marca e o DNA da marca, ele está intacto, mas ao mesmo tempo que as ações que a gente faça aqui, que as tecnologias que a gente implemente aqui, estejam de acordo com o público local, dentro do que são todas as regras e leis, que não são poucas aqui no caso do Brasil. É um super desafio. E esse é um desafio grande porque a gente precisa explicar para o global por que a gente tem uma carga tributária diferente, por que a gente tem contratos de trabalho diferentes. A gente tem realmente políticas e impostos muito diferentes aqui no Brasil do que no mundo. Então, essa comunicação ela precisa ser uma via de mão dupla funcionando diariamente, porque senão ou a gente perde a essência da marca aqui no Brasil ou eles não entendem quais são as nossas especificidades. Ao mesmo tempo, a gente tem muita coisa legal para exportar. Então, eu vou te dar um exemplo, um case real. A gente faz parte do cluster da América Latina, né, o Brasil, e a gente foi o primeiro país que testou o formato de quiosques. Deu super certo e hoje tem esse formato em outros países aqui de Latam, então indo para outros países também. É um formato muito bacana, exportadores. Né? A gente é o criador do formato de quiosque da Pandora no mundo. A gente fez aqui no Brasil. E que ninguém copia a nossa carga tributária, fiscal, complexidade, CMS. Essa parte essa parte não precisa. Essa parte não precisa. Essa parte a gente pode deixar só aqui. Mas o que tem de boa prática é sempre legal a gente mandar para fora. Não, e é um formato muito interessante, né? O Brasil com muita loja, com muito shopping, né? Se você entrar com aquelas lojas super grandes de vocês, às vezes é difícil, né? Você conseguir dar vazão a tudo, a toda a demanda que a gente tem para capturar de uma marca tão relevante. É a necessidade de estar presente num país com dimensões continentais, exatamente, mas do jeito certo, do tamanho exatamente certo. Para que a gente tenha no final do dia break-even da operação individualizada, né? Exatamente. E eu consigo levar a operação da Pandora num shopping com um tráfego, um fluxo um pouco menor, que não caberia uma operação de uma loja, mas cabe com um quiosque e eu estou presente com um sortimento especial, um pouco mais enxuto, mas que é aquilo que a cliente que está ali numa compra mais rápida está buscando. Legal, fantástico. E nesse tema de personalização, é uma marca que me vem muito na memória das pessoas guardarem, né, comprarem os berlocks, enfim, comprarem daquela região, daquela loja, que ela tem um item específico. Então, as pessoas a Pandora já trabalha esse tema de personalização no produto e a pessoa fazer o seu próprio acessório, né, enfim, de uma forma muito exclusiva, né? Como que vocês elevam muito esse tema de personalização com a vendedora, na jornada? O que você tem visto, assim, que realmente é algo diferente do que ela comprar em outra marca de joias? Eu acho que quando a gente fala de personalização, a gente tem duas fases, né? Uma é a fase da personalização do o que é feito para você, ou o que a gente está ofertando para você com base nas suas compras passadas, nas suas buscas, o que é o seu estilo. E aí vai muito da informação que a gente consegue passar na mão do vendedor ou no próprio site para ter uma personalização no sentido de, olha, você já comprou esse bracelete da coleção Marvel. A gente tem muitas parcerias com Disney, Marvel, Netflix. Então você já comprou esse bracelete que era uma parceria com a Marvel. A gente recebeu agora um charme novo do Homem-Aranha. Acho que tem tudo a ver com você. Então tem essa personalização que eu acho que a tecnologia ajuda muito, que é aquela identificação do indivíduo. E tem a personalização, que é você poder fazer a sua própria joia, como você
você falou. Então, hoje a gente tem uma máquina dentro das nossas operações, onde a cliente ela pode gravar num charme uma informação que seja dela. Então, pode ser uma letra ou mais de uma letra, pode ser uma frase, pode ser um desenho, ou pode ser uma data especial. E aí a gente coloca o charme, então, por exemplo, esse coração que eu estou usando, coloca esse charme na máquina, você escolhe gravar a data do nascimento dos meus filhos. E aí você escolhe a data, a máquina grava em 5 segundos e você leva um charme que é só seu, que conta só a sua história. Então, eu acho que a gente, como marca emocional que a gente tenta unir as duas coisas juntas, que é qual é aquele produto que tem a ver com a sua história, com o seu hábito de compra, mas o que também pode ser feito só para você. Exato. E esse tema, eu acho que de personalização me lembrou muito um presente, né? E falando até de presente, a gente tem um módulo novo na CRM Bônus que a gente está lançando, que é uma novidade, que é um módulo só para ajudar as pessoas a presentear de forma mais personalizada e assertiva. Ó, tô vendo um piloto vindo aí, hein? Vai ser incrível e tem tudo a ver com Pandora. Tudo a ver, gente. Eu É te disse super isso, presente. talvez uma das marcas mais presenteáveis operando no Brasil, com certeza, talvez não. E é um produto que nós estamos co-criando, né, através quase que uma joint venture com o iFood e com a Meta, onde a gente transforma o WhatsApp num marketplace. Eu utilizo todo o nosso hub de dados para conseguir dizer o quanto a Fernanda calça, quais são as marcas que ela gosta de comprar, se ela usa P, se ela usa M, nas marcas onde ela compram. E quando for aniversário dela, com o telefone eu já consigo ter ali acesso a uma lista de presentes que tem a ver com a Fernanda enquanto consumidora. E eu posso presenteá-la utilizando a estrutura logística, a estrutura de pagamento do iFood e entregar em basicamente qualquer lugar do Brasil em questão de pouquíssimas horas. Então, a Pandora, que é uma marca extremamente desejada, com essa conexão emocional e ultra presenteável, com certeza vai poder fazer usufruto de algo que a gente está criando e será lançado em alguns meses. A gente aposta muito nisso. É a nossa grande aposta de produtos para os próximos anos. Amém. Incrível, né? Então, imagina, Dani, que você vai pegar, você quer presentear a sua amiga, você vai botar o WhatsApp dentro dessa conversa de WhatsApp, coloca lá o WhatsApp dessa sua amiga e ele vai te falar, olha, ela gosta, por exemplo, de cosmético, acho que vale a pena você presentear com alguma dessas marcas aqui, esses produtos. Então, ela comprou esse produto da L'Occitane nos últimos 6 meses. Talvez seja esse o produto que vai deixar então, ela feliz. A gente dar presente é um desafio. Concorda comigo? Tipo, daríamos mais presentes. A gente só lembra quando chegou o dia, aí o e-commerce já não entrega mais, e eu não sei o que o Gustavo gosta, não sei o que a Dani gosta. Então muito legal, gente. Amei essa novidade. A gente está bem animado. E, de forma geral, Dani, para a gente fechar essa conversa, se você fosse o country manager de algum outro varejista no Brasil e que você estivesse entrando agora nesse cargo aí, que tivesse operações físicas, e-commerce, que estratégia que você olharia e revisitaria nessa marca para garantir o crescimento dela nos próximos 2, 3 anos aí? Gustavo, acho que é sempre olhar para as pessoas. O Thiago trouxe, né? Eu falo muito sobre gente no meu canal do LinkedIn. Me sigam, porque o conteúdo é muito bom. E eu acredito muito nas pessoas. E quando eu falo pessoas, eu falo tanto dos nossos colaboradores, do público interno, mas principalmente os clientes. Então, você está sempre atento ao que o cliente está falando, você estar no ponto de venda para você acompanhar a jornada de compra, para você entender se tem alguma fricção no meio nessa jornada, para você saber o que ele está pegando na sua loja, o que ele não está pegando, o que ele está tocando, o que ele não está tocando, como é o processo de pagamento, como é o processo de recebimento de mensagens quando a gente está falando de canais integrados. Então, acho que você ter esse olhar com a gente no meio do foco do seu negócio é muito onde faz sentido, faz sucesso. Escutar o seu cliente, escutar o seu colaborador, eu acho que se você parar genuinamente para fazer isso, você tem metade do caminho andado. Porque hoje o que não falta para a gente são boas opções de tecnologia. Vocês são maravilhosos. Vocês fazem muita diferença no negócio de uma empresa. Mas se a empresa não estiver preparada para receber a tecnologia de vocês, certamente vai falhar. E não vai falhar por causa da CRM Bônus, vai falhar porque a companhia não estava preparada para receber essa tecnologia. Então, eu acho que começar com o básico bem feito, que é através de gente,
a gente já está no meio caminho. Não, total. E a gente basicamente só trabalha com grandes varejistas, com grandes marcas. E esse é o maior desafio realmente. Assim, a gente, desde 2018, tem colocado tecnologia de ponta dentro do varejista, mas a gente não quis parar aí, né? A gente olhou e falou, cara, não adianta eu entregar uma Ferrari sem ter o piloto, né? Sem garantir que a gente tenha uma metodologia para isso entregar valor, né? Porque ferramenta é igual IA, é meio, né? Se eu não conseguir operar, né? Se eu não conseguir entender como absorver essa tecnologia, realmente eu não entrego valor. Os fundos nos provocam sobre isso, né? A gente tem um discurso de que tecnologia, por mais inovadora e disruptiva que ela possa ser, ela é quase sempre commodity. Hoje é muito fácil a gente copiar a tecnologia, muito, muito fácil. O que trouxe os CRM Bônus até aqui, e eu acho que o que faz com que as empresas vençam suas corridas, é o bom uso da tecnologia. Por isso que eu quase sempre resumo a gente num mix de plataforma e consultoria, porque a tecnologia solta por si só, não sendo usada na máxima versão, ela faz um empresário brasileiro, varista brasileiro, perder energia e queimar dinheiro. Então é o engajamento no uso. Exato. Dani, super obrigado por essa conversa. Obrigada a vocês, gente. Obrigada, Ti. Obrigada, Prazerzaço Gustavo. receber Então você, sigam Dani. a Dani aí no LinkedIn, no Instagram, ela tem bastante conteúdo. Fiquem à vontade também para conhecer o site da CRM Bônus. A gente também tem muita coisa para você aprofundar o seu conhecimento em varejo. E continue ouvindo aqui os nossos podcasts. Na nossa playlist no YouTube vai ter todas essas conversas direto aqui do VTEX Day 2025. Obrigado, gente. Obrigada. Obrigado a você, Dani. Obrigada, pessoal.